Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, seja com todos os irmãos e irmãs. Meu nome é João Botelho, sou um dos pastores da Igreja Presbiteriana Independente de Santa Cruz do Rio Pardo. E quero trazer uma mensagem de amor, esperança, que vá ao encontro dos nossos corações em tempos de dificuldades, em tempos de desafios. E para isso eu quero fazer uma breve meditação, uma breve reflexão no texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13 em diante. Diz assim a palavra de Deus. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros dizem Elias, outros dizem Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Dar-te-ei as chaves dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Meus amados irmãos e irmãs, este é um texto emblemático, extremamente precioso e que nos revela a identidade de Jesus Cristo. Nós vemos aqui Jesus Cristo caminhando com os seus discípulos pelos lados de Cesareia de Filipe, e em determinado momento ele para e indaga aos seus discípulos a respeito do que o povo pensava sobre ele. Quem o povo achava que de fato era Jesus Cristo? Qual era a identidade de Jesus Cristo segundo a visão do povo? No Evangelho de Marcos, nós encontramos a mesma passagem, mas narrada de uma maneira um pouco diferente, onde Jesus envia os seus discípulos para questionar, levantando um senso a respeito do que o povo acha sobre Jesus. Aqui no livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, ele narra de forma mais direta e incisiva. E em determinado momento nós vemos aqui as respostas deste questionamento. E o povo ali, aqueles que não pertenciam à comunidade de Jesus Cristo, que estavam caminhando com Jesus, como seus discípulos, respondem: olha, o povo acha que você é um dos profetas. É Elias, João Batista, Jeremias, ou algum dos profetas do Antigo Testamento. E é neste exato momento que nós encontramos uma das mais preciosas afirmações e declarações do Novo Testamento, quiçá da Bíblia toda, dizendo, quando Jesus ele para então, depois de ouvir essa resposta, agora ele questiona e quer saber não mais o que o povo acha sobre ele. Agora ele quer saber o que a sua comunidade, o que os seus discípulos, o que a sua igreja quer saber, pensa sobre ele, quem ser Jesus. E é nesse exato momento que se levanta Pedro então e diz: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meus amados, esta é uma declaração preciosa, uma declaração que é de fato o que nos move, o que nos une. Este é de fato a pedra ali na qual todo o edifício é construído. Nós vemos no livro de Salmos dizendo a respeito dessa pedra ser Jesus. No livro de Salmos, no capítulo 118, versículo 22, nós vemos a declaração de que Jesus Cristo, aquela pedra angular que foi rejeitada, a pedra rejeitada, que foi rejeitada pelos construtores, essa veio ser a principal pedra, a pedra angular, apontando para Jesus.
No livro de Atos, escrito por Lucas, por evangelista Lucas, no capítulo 4, versículo 11, também vai dizer que essa pedra, que Jesus é a pedra angular, que Jesus é a principal pedra sobre que todo o edifício da igreja seria construída. No livro de Efésios, a carta aos Efésios, escrita por Paulo aos Efésios, também nos ensina no capítulo 2, versículo 20, que Jesus é esta pedra angular, a pedra rejeitada, que veio ser a principal pedra, a pedra angular, a pedra que dá toda a fundamentação para o edifício, para a igreja. Não bastasse essa, a gente tem também a declaração do próprio Pedro, que estava presente neste momento, que fez essa declaração maravilhosa, e a sua versão ali quando ele escreve a sua primeira carta no capítulo 2, onde ele diz no capítulo 2, versículos 6 a 8, ele diz, olha, a pedra rejeitada pelos construtores é essa que veio ser a principal pedra, a pedra angular, é Jesus Cristo. Então todas essas passagens apontam também, junto com esta passagem que nós acabamos de ler, apontam para Jesus Cristo. Jesus Cristo sendo esta pedra fundamental, pedra angular, essa pedra que dá ao fundamento de toda a igreja. Meus amados irmãos e irmãs, é este o fundamento que nós devemos ter nos nossos corações. E Jesus Cristo pode não, e nos questiona ainda hoje sobre quem nós pensamos ser Jesus. Será que nós pensamos que Jesus é um filósofo? Jesus é um grande pensador? Jesus é um grande sábio, um grande erudito? Um grande iluminado? Ou será que nós de fato enxergamos Jesus como Cristo, o Filho do Deus vivo? Dependendo da resposta que nós dermos a este questionamento, é a maneira pela qual nós iremos pautar as nossas vidas. Aqui, de fato, Jesus é a pedra angular. É o principal fundamento. É o verbo encarnado, segundo o Evangelho de João. Jesus é aquele que veio ao encontro dos seus para nos reconciliarmos numa comunhão com Deus. E aqui a primeira vez, um segundo ponto aqui que me chama a atenção, que é a primeira vez que Jesus usa a palavra eclésia, que usa a palavra igreja. Meus amados, a igreja a igreja de Cristo é formada pela comunhão das pessoas com Ele, sob este principal fundamento. Ser Jesus, a pedra fundamental. Ser Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Esse que veio ao encontro dos seres humanos para nos resgatar dos nossos pecados e delitos, para nos trazer de volta à comunhão que nós havíamos perdido. Mas continuando, e já também falando agora sobre a igreja, já que nós tocamos nesse assunto também, aqui nós encontramos Jesus dizendo a respeito da igreja pela primeira vez, como eu acabei de falar, mas nos chama a atenção também pela responsabilidade da igreja de Cristo diante do mundo, diante do próprio Deus. Nós encontramos Jesus falando com Pedro ainda, que ele daria o quê? A pedra, as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Meus amados, isso significa que nós temos principalmente o fundamento. Qual é o fundamento? Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. A chave foi nos dada às nossas mãos. É compartilhar esta palavra. Quando nós compartilhamos a mensagem de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, nós estamos levando vida. Nós estamos levando ou instaurando ao reino dos céus. A principal função da igreja é o reino
dos céus. Quando nós não falamos, quando nós não compartilhamos, nós estamos deixando o mundo à míngua. Nós estamos deixando o mundo na morte. Nós estamos deixando o mundo perecer nos seus próprios pecados e delitos. A chave aqui é a palavra de Deus. É Jesus Cristo vindo em direção ao ser humano. Vindo em direção à libertação do ser humano, dos seus delitos e pecados. Nós possamos, de fato, meus amados irmãos e irmãs, responder a esses questionamentos. E de acordo com as nossas respostas, nós saberemos e seremos guiados por elas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Deus te abençoe.